Olá, meus queridos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Culto da Família, nessa manhã abençoada, último domingo do mês de julho. Aí, ó, o mês já acabou, estão entrando em agosto, daqui a pouquinho, né? Muita bênção de Deus nesses dias. Mês de julho foi um mês fenomenal e mês que Deus tem nos abençoado e nos abençoou com a conferência, nos abençoou com essas palavras, tem nos abençoado com cultos de fé, de milagres, muitos testemunhos de milagres, Deus fazendo, os pelotões. Deus é bom demais, amém? E eu creio, querido, que nesse mês você junto comigo cresceu aí no seu interior, né? Recebeu uma unção de coragem, de ousadia. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa palavra e eu creio que muito mais Deus tem para fazer. Nós estivemos aí profetizando a terra de milagres, pisando a terra de milagres juntos e eu sei que muito mais o Senhor tem para você. Amém? Chama todo mundo, chama a família, nós vamos dar início a este culto abençoado, a este culto onde Deus vai falar no seu coração, onde você vai de repente entrar, eu não sei se você hoje está aflito, se você está aí agoniado, cheio de afazeres. Entra na presença do Senhor, deixa Ele mover o seu coração, deixa Ele agir no seu interior, se entrega completamente que hoje Deus tem algo especial para você. Como eu disse, chama a família, chama o marido, chama a esposa, vamos parar, vamos sentar, se conecte comigo nesta oração e deixa Deus fazer. Amém? Vamos orar juntos. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar, ó Pai, por essa manhã abençoada, por esse tempo de fé, por esse tempo de consagração, Senhor, aqui na Tua presença. Pai, muito obrigada, Senhor, mais uma vez pelo privilégio de estarmos reunidos aqui, Senhor, muitos com suas famílias, outros, Senhor, sozinhos em casa, mas com coração completamente deitado na Tua presença, rendido na Tua presença, Pai. Obrigada, Senhor, por esse deleite dos céus que o Senhor tem nos dado nesses dias. Obrigada, Senhor, porque sempre que chegamos à Tua presença, o Senhor tem um banquete preparado para nós, ó Pai. Obrigada, Senhor, por esse privilégio mais uma vez de estarmos aqui. Derrama sobre nós da Tua unção, derrama do fogo do Teu Espírito Santo, que nós possamos sair daqui cheios, Senhor, transbordantes da alegria do Teu amor e da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, fica aí com louvor mais uma vez, abençoadíssimo do seu coração, que Deus te abençoe, se derrama, se entrega e deixa Deus fazer, deixa Deus te encher, meu querido, em nome de Jesus. Te vejo daqui a pouco. Olá, igreja querida, bom dia, Deus abençoe o seu dia, esse início da sua semana. Vamos juntos mais uma vez adorar o Senhor, celebrar com júbilo, com cânticos de alegria, o nome do nosso Deus. Feche teus olhos, vamos agradecer, Pai. Obrigada, Senhor. Mais uma vez temos o privilégio, a graça de estarmos aqui juntos para bendizer o Teu santo nome. Com toda a alegria que há em nós, queremos declarar, Senhor, que só o Senhor é Deus. Tu és o Deus todo-poderoso, forte, maravilhoso. Deus, queremos te adorar na beleza da Tua santidade. Seja exaltado e agradecido aqui,
Glória a Deus, que presença maravilhosa, que louvor abençoado. Obrigada, equipe, obrigada por esse carinho aí, obrigada pela dedicação de vocês, estar aqui sempre presente conosco. Um beijo enorme, gratidão pela vida de vocês, amém? E, queridos, vamos agora para o nosso momento do altar, vamos agora nos prostrar diante do Senhor, orar juntos, clamar o nome do Senhor nesse último domingo do mês, né? O mês está acabando, mas o seu milagre ainda pode acontecer ainda este mês. Se você não pisou ainda a terra dos milagres esse mês, creia, Deus é fiel. Amém? Deus é fiel e Ele ainda pode fazer na sua vida. Vamos orar, se prostre agora se você puder, se ajoelhe se você puder, se não, só se conecte comigo aqui e vamos juntos em oração clamar ao nosso Senhor. Amém? Põe a mão no seu coração. Ó Senhor, nós nos prostramos diante de Ti nesta manhã. Nós nos rendemos diante da Tua santa presença. Obrigada, Senhor, porque Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és digno, Senhor, de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Obrigada, Senhor. Os céus e a terra se prostram, se rendem diante de Ti. Como somos, Senhor, privilegiados de ter um Deus tão maravilhoso, tão poderoso, tão grande, Pai. E é debaixo, Senhor, deste poder que nós nos colocamos, Senhor, nesta manhã. Vem sobre nós, ó Pai. Enche, Senhor, os nossos corações da alegria do Teu Espírito. Enche, Senhor, os nossos corações de fé, de ousadia, de coragem, ó Pai. Pai, nós declaramos mais uma vez que nós não iremos nos abater diante das circunstâncias, ó Pai. Deus, cuida, Senhor, daqueles, ó Pai, que estão sucumbindo, Senhor, diante do isolamento, diante, Senhor, das dificuldades, às vezes de alguma restrição, Senhor, de alguma falta financeira, de algum problema, Senhor, de saúde, algum problema de família, Pai. Sê com essas pessoas, ó Pai, erga, Senhor, em nome de Jesus, os seus corações e a sua fé. Pai, que eles não se abatam, Senhor, em nome de Jesus Cristo, mas que eles saiam daqui hoje com a sua fé e o seu coração fortalecido no Senhor. Deus, cheios da Tua unção, cheios da Tua graça, cheios da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, derrama da Tua unção. Derrama da Tua mão poderosa, do Teu poder sobre as nossas vidas, ó Pai. Eu oro, Senhor, por uma unção especial sobre as famílias. Nós temos declarado, Senhor, a Tua bênção sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada casamento. Senhor, sobre os relacionamentos, Senhor. Deus, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Oh, Senhor, nós clamamos, Senhor, por aqueles que estão presos nos vícios, aqueles que estão presos nas drogas, no álcool, Senhor, no cigarro. Liberta, Senhor, quebra toda a cadeia nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu profetizo libertação, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, sobre todo cativo de Satanás, ó Pai. Oh, Deus, Tu podes todas as coisas. Liberta os corações, liberta os oprimidos, Senhor. Liberta de toda depressão, de toda ansiedade, de todo medo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oh, e canta lá Malachias, derrama, Senhor, do Teu poder sobre cada lar. Derrama, Senhor, da Tua unção poderosa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração quer permanecer firme. Deus, nós declaramos que a nossa alma se cale agora, porque neste momento
nós louvamos o Senhor sobre todas as circunstâncias. Nós olhamos para Ti, para o autor e consumador da nossa fé, aquele que é digno de toda a honra, de todo o louvor e de toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que unção poderosa, que presença maravilhosa, querido, aqui neste lugar. E eu tenho certeza, os anjos do Senhor estão aí na sua casa, na sua sala, no seu carro, neste quarto de hospital. O Senhor está com você, onde quer que você esteja. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado por isso. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, e mais uma vez aí o mês acabando, né? Como eu disse no início, nós teremos hoje o nosso culto drive, abençoadíssimo. Estamos de volta com o nosso culto drive. Hoje às 19 horas aqui, venha com o seu carro, venha com as suas doações, traga as suas doações. Precisamos muito de doações de alimentos, de agasalhos, de roupas, né, de calçados, o que você tiver aí na sua casa. Será muito bem-vindo, porque nós estamos sempre precisando. Muitas famílias estão sendo abençoadas aí durante essa quarentena, muitos estão recebendo cestas básicas, né? Moradores de rua, ali na rua, estão recebendo marmitas semanalmente, e isso só é possível por causa da sua generosidade, por causa das suas doações. Amém? Então traga hoje no nosso culto drive, e você já conhece, né? Você que não conhece é o nosso convidado, para que você esteja hoje aqui com o seu carro, 19 horas, assistindo pelo telão, todos de máscara, total segurança. Estaremos juntos mais uma vez em louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Queridos, hoje o último domingo, fechando aí o tema coragem que falamos durante todo esse mês de julho. E hoje eu quero falar sobre a necessidade da coragem para se posicionar. Veja bem, nós falamos sobre Josué e a coragem para pisar a terra prometida, né? De ver as circunstâncias de maneira diferente. Como Josué foi corajoso porque enxergou com os olhos da fé, com os olhos positivos, com os olhos sobrenaturais. Amém? Falamos sobre Esther e a coragem para fazer aquilo que deve ser feito, para realmente, às vezes até colocar sua própria vida em risco, mas fazer aquilo que foi chamada, assumir o seu lugar na história. E vamos falar hoje sobre Daniel e a coragem para se posicionar e não negociar os seus valores, os seus princípios. Amém? Então nós temos aí 3 histórias dentre as milhares que nós temos na Bíblia, de homens e mulheres corajosos, homens e mulheres que serviam a Deus, que não negociavam e que estavam ali sempre prontos, dando continência quando Deus os convocou, quando Deus os chamou. Eles estavam preparados e não retrocederam e não olharam as circunstâncias, mas continuaram caminhando e enfrentaram as situações para as quais eles foram convocados e chamados por Deus. Amém? Esse é o nosso desafio, querido. Muitas vezes na sua vida, na minha vida, a gente vai se deparar com situações em que a gente vai precisar se posicionar, agir com fé, agir com coragem, não se acovardar, não retroceder, e Deus quer isso de nós. Amém? Hoje eu quero entrar então na história de Daniel. A história dele todo o livro de Daniel. Eu não vou contar a história inteira, muitos são os acontecimentos relatados na vida de Daniel, né, dentro da história dele, mas eu quero, em um ponto específico, mostrar para vocês o que Daniel nos ensina. Amém? Daniel, ele estava exilado na Babilônia, servindo na corte de Nabucodonosor. Ele era jovem, e interessante que tanto Daniel
quanto Esther, quanto Daniel, Esther, Josué e José, que eu falei no mês passado, eles tinham essa característica em comum. Eles não estavam em seus países, né? Em Jerusalém, eles não eram judeus, mas não estavam na sua nação. Eles estavam expatriados, fora do seu lugar de origem. Então veja bem, interessante a gente ver que Daniel, Josué, Esther e até José, que eu falei, né, no mês passado, em junho, que eu estudei toda a vida de José, eles tinham algumas coisas em comum. Eles não estavam na sua nação, eram todos judeus, povo de Israel, descendentes das tribos, né, de Jacó, lá as tribos de Israel. Daniel, ele era da tribo de Judá e eles estavam expatriados, eles não estavam nas suas próprias nações. Daniel estava exilado no reino de Nabucodonosor. Esther, lembra? Ela estava lá na Pérsia. Josué estava cativo no Egito, né? Exilado lá no Egito. E Josué e José. José, né, estava no Egito e Josué também estava era da mesma leva. Então, você vê, todos eles não estavam nas suas nações e isso diz algo muito interessante para mim e para você. Pega essa. Nossa cidadania, queridos, não é terrena. Nossa cidadania é celestial. Somos todos expatriados nessa vida. Você não pertence ao Brasil, você não pertence ao planeta Terra, sua cidadania é celestial. E estamos todos, né, buscando o quê? Voltar para os céus, a caminho da nossa terra prometida, a caminho, né, de voltarmos a nos reunir com o Senhor, de onde nós saímos. O mundo espiritual, o mundo celestial, perto lá de Deus, com os anjos no céu, louvando e adorando. Olha que coisa linda! É uma figura. Israel na Bíblia figura as nossas vidas, figura a vida de todo aquele que crê no Senhor Deus e que realmente se conduz pela palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então todos nós somos também expatriados, cidadãos dos céus. Diga glória a Deus. Amém? E eles também eram pessoas próximas de Deus. Eles tiveram medo. Lembra que eu falei que o corajoso não é aquele que não tem medo. Que não tem medo é destemido. Lembra? E eles tiveram medo, mas eles venceram os seus medos. Por quê? Porque eles entenderam que Deus era com eles em toda e qualquer circunstância. E eu quero que você entenda esses princípios. Deus é contigo, por isso você pode ser corajoso, por isso você não precisa temer. Você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. Amém? Glória a Deus. E vamos ler então Daniel capítulo 1. Eu vou ler esse comecinho só para vocês entenderem. A partir do versículo 3, bem no comecinho, olha só o que acontece. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então eles foram trazidos, né? O povo de Israel, o povo judeu foi trazido e eles queriam, o rei quis chamar todos de uma linhagem real, para quê? Para transferir a cultura deles e eles serem desaculturados.
Vai vendo. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então eles passariam por 3 anos de preparação para poder assistir diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel. Então Daniel era filho de Judá, da tribo de Judá. E mais 3, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Então eles foram levados para o palácio real para serem instruídos em toda a cultura daquele povo, em todos os costumes daquele povo. Então era muito comum os reinos que conquistavam outros reinos, eles faziam isso, um processo de desaculturamento. E veja, é um processo de tentar tirar a identidade daquele povo. Então por que eu falei que todos nós somos expatriados e a nossa identidade, a nossa pátria é celestial? Porque este é o plano de Satanás com as nossas vidas, nos tirar dessa cultura do reino, nos cegar o entendimento, para que a gente não viva conforme a cultura dos céus, conforme os olhos de Deus, conforme a identidade que Deus nos dá. Não abra mão da sua identidade. Aqueles jovens, eles receberam um nome diferente, um nome que não era da sua língua mãe, mas eles sabiam quem eles eram. Daniel, Sadraque, Mesaque, né? Daniel que era Beltesazar, Ananias, Misael e Azarias, né? Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses jovens, eles eram diferenciados, eles sabiam quem eles eram. Eles se agarraram nas promessas de Deus, eles se agarraram aos costumes do seu povo, eles se agarraram à sua cultura, da sua pátria mãe, aquilo que Deus ensinava para eles. E eles tomaram isso por verdade, eles não abriram mão daquilo. Tanto que depois disso, olha o que fala: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Aí ele faz a proposta daquele famoso jejum de Daniel, que a gente já sabe, pede para comer somente verduras, legumes, para ele não ter que comer o que todo mundo comia. E ao final de 21 dias eles estavam mais fortes, mais vistosos, mais saudáveis. Eles estavam destacados depois dessa alimentação, né? Então você vê, quando as pessoas se posicionam, Daniel começou a se posicionar aí, querido. Daniel começou a enfrentar aquela cultura, falou: não, eu não vou me contaminar. Imagina, eram finas iguarias, imagina aquela mesa, que força de vontade que você ia ter, aquela mesa cheia de manjar, de doce, cheia de carboidrato e açúcar, né? Tudo de bom, delícia, uma coisa mais linda do que a outra, mais gostosa do que a outra. E ele disse: não, pode deixar, eu vou ficar aqui na minha saladinha, vou ficar aqui na minha comidinha de verdade, vou ficar aqui nas minhas castanhas, nas minhas frutas. Já pensou? Imagina, né, a força de vontade daqueles jovens. Mas por quê? Porque eles decidiram firmemente não se contaminar, não receber a contaminação de fora para dentro, não receber a influência do engano daquele mundo que eles viviam. Percebam, não era a comida, querido, era todo o que estava em volta deles. E isso é que nós precisamos, é dessa maneira que nós precisamos nos posicionar. Quando você vê, por exemplo, jornais e você começa a ficar desesperado, querido, não se contamine com o que vem de fora. Deixa a palavra do Senhor crescer no seu coração. Assista as lives proféticas do nosso Bispo Kleber todos os dias às 9 horas da manhã. Você vai ficar por dentro de todas as notícias políticas, de tudo que tem acontecido, mas uma visão profética, uma visão positiva, uma
visão posicionada, amém? Todo dia, 9 horas da manhã, no perfil @SNT-Ribeirão, lá no Instagram, você vai ter isso. Então perceba, não se permita contaminar pelas notícias ruins, pela crise, pela conversa da vizinha, conversa do vizinho, grupo do condomínio, notícia de desastre. Não se deixe contaminar pelas coisas ruins e nem pelas coisas boas e nem pelas coisas aparentemente boas, pelo pecado que muitas vezes fica ali à disposição, a pornografia na internet, os vícios, o álcool. Não se deixe contaminar, não abra mão da sua santidade, não abra mão da sua experiência com Deus, da sua intimidade com Deus por causa dessas coisas. Daniel vem para mostrar essa coragem que nós precisamos ter de nos posicionar diante das mentiras e dos enganos de Satanás. Amém? Então diga glória a Deus. E aí o que acontece com ele? Está aqui, versículo 17 do capítulo 1. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Deus deu um dom especial para Daniel. Versículo 20. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Então veja, eles se posicionaram, eles foram destacados. Vocês acham que esse destaque aqui foi só por causa da comidinha que eles comeram? Não foi. Foi porque eles estudaram, eles se dedicaram, eles realmente faziam tudo com excelência. Eles não ficavam lá, olha, agora que eu comi tudo, fiz meu jejum de 21 dias, agora a unção vem sobre a minha vida e tudo vai acontecer. Não foi isso não. Eles se dedicavam diariamente na leitura da Bíblia, na leitura da Torá, no estudo da palavra, nas suas orações e também no estudo da cultura, naquilo que eles precisavam fazer, no trabalho deles, percebe? No trabalho que lhes deram, eles se dedicaram. E assim nós precisamos ser dedicados no nosso dever diário, cumprindo tudo aquilo que nós precisamos fazer, sabendo que tudo que nós fazemos, querido, seja uma louça para lavar, seja uma roupa para passar para as mulheres, seja o trabalho para fazer para os homens, seja o mercado, seja a educação do seu filho, tudo que você fizer, você tem que fazer com um sorriso no rosto, agradecendo a Deus e sabendo que é um privilégio servir a Deus nessa terra. Tudo que fizeres, fazei como para o Senhor. Amém? E Daniel mostra isso pra gente. Vamos lá, vamos adiantar aqui para eu chegar no ponto que eu quero com vocês. A vida de Daniel é riquíssima, o livro de Daniel é riquíssimo e nós precisamos aqui só adiantar para poder vocês entenderem o que aconteceu. Bom, Daniel então recebeu esse dom de visões, ele interpreta um sonho de Nabucodonosor, e aí lá no final do capítulo 2, versículo 48, diz assim: então o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muitos e grandes presentes, pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia, e a pedido de Daniel constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Então lá estava Daniel, todos os seus amigos destacados, honrados, chefes políticos. Olha, você tá vendo? Depois fala que homem de Deus não pode se envolver com política, não pode ficar se envolvendo com política, porque a igreja é uma coisa, política é outra coisa. Não. Durante várias histórias na Bíblia,
Bíblia você vê grandes homens de Deus que foram colocados em posições políticas e ali eles fizeram a diferença. Então abre teu olho, querido, em nome de Jesus, abre o teu olho, amém? E aí, olha só, vamos voltar, vamos seguir aqui, deixa eu só ver onde é que eu tô. Daniel, capítulo 6, vamos dar um salto aqui. Daniel, capítulo 6, versículo 1. Vamos lá. O que acontece? Daniel continua lá vivendo a sua vida, fazendo o que ele tinha que fazer. Acontecem várias situações em que ele é usado para interpretações, para interpretar visões, porque afinal de contas era o que? O dom de Daniel. E como todo homem de Deus que se destaca, e como todo ser humano que se destaca, os invejosos começaram a aparecer. Vamos ver. Daniel capítulo 6, versículo 1, e aí eu chego no ponto que eu quero aqui com vocês. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Olha só, Daniel era presidente, vai vendo. Aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas porque nele havia um espírito excelente. Que espírito existe sobre você? Um espírito excelente, um espírito de alguém que se dedica com excelência àquilo que faz, ou é o espírito de um preguiçoso, de que alguém que deixa a vida me levar, não vão fazer do jeito que dá mesmo? Como é que é? A unção de Deus está sobre aqueles que têm um espírito excelente. Abre teu olho. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Um espírito excelente. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E por essa causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Então você vê, quando os sátrapas conspiram ali para poder pegar Daniel no erro, eles simplesmente querem incriminar Daniel sem ele ter feito absolutamente nada. Que reação você acha que o Daniel teve? Que reação você teria? Olha só, todo mundo, eles estavam fazendo isso tudo porque eles queriam parar Daniel, eles queriam pegar Daniel de alguma forma. E vamos ver o que Daniel fez? Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer.
Daniel não parou. Daniel era imparável. Gente, ele não teve medo. Ele sabia que fazendo aquilo ele corria o risco de ser jogado na cova dos leões. Por quê? Porque o interdito já estava ali assinado e o rei não podia revogar. Simplesmente ele falou: eu não vou deixar que eles me parem, eu não vou deixar de fazer o que é certo, porque eles estão dizendo que o que eu faço que é certo está errado. Eu não vou deixar de servir o meu Deus porque os outros querem que eu pare. Eu não vou parar. Ali Daniel se posicionou, ele teve coragem, e é isso que eu quero que você entenda. Você precisa de coragem para se posicionar diante dos homens. Você precisa de se posicionar, ter coragem para se posicionar, querido, no seu grupo de WhatsApp, no grupo do condomínio. Posicione-se. Você é um cristão, você defende a família, você defende os valores da família, você é uma pessoa que precisa defender os valores cristãos. A gente está sendo bombardeado o tempo todo por uma agenda que vai contra a família, vai contra o casamento heterossexual, vai contra as crianças, né? Tentando uma sexualização precoce das nossas crianças. Você precisa se posicionar. Hoje a gente está vivendo aí todo um turbilhão político em relação ao Covid. As pessoas com medo, as pessoas acovardadas. Se posicione. Enquanto nos grupos tem lá um monte de gente mandando mensagem de desgraça, notícia ruim, porque tem não sei quanto morrendo. Espalhe as boas novas, espalhe a notícia de vida, espalhe a notícia de milagre. Tá aí a live profética do Bispo Kleber, todo dia às 9 da manhã, para você se atualizar nas notícias positivas, lá no nosso perfil @SNT Ribeirão. Fica ligado, mas se posicione, não abra mão da sua santidade, não abra mão dos seus valores, não negocie. Foi isso que Daniel fez. E mesmo arriscando a sua própria pele, ele foi corajoso. Ele foi corajoso. Ele não foi destemido não, queridos, ele foi corajoso. Ele falou: não vou parar, não vão me parar. E aí o que acontece? Deixa eu correr aqui para poder bater minha meta dos 30 minutos. Então, o rei ordenou. Aí a turma lá dos sátrapas, os presidentes que tinham conspirado com Daniel, foram correr lá no rei para poder falar: olha, nós vimos o Daniel quebrando seu decreto. E aí o rei não teve o que fazer. Ele tinha que fazer cumprir aquilo que ele tinha escrito e selado. Mandou vir Daniel, mandou jogá-lo na cova dos leões. Vamos lá. Então o rei ordenou, versículo 16, que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. E queridos, aqui o rei Dario, ele não estava sendo irônico, ele realmente estava crendo que o Deus de Daniel poderia salvá-lo. Ele estava triste de fazer aquilo com Daniel. E vocês vão ver isso aqui, olha, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Naquela noite o rei não dormiu, pensando no que ele tinha feito. Ele estava perdendo o melhor dos homens dele, o melhor dos presidentes, uma pessoa super competente, por uma conspiração política. Daniel não havia feito absolutamente nada senão adorar a Deus, senão ser quem ele era, um judeu que adorava a Deus, que orava 3 vezes por dia. Nunca deixe as pessoas, nunca permita que as pessoas digam que o que você faz é errado.
que o que você faz não está certo. Nunca se acovarde diante daquilo que você pensa, daquilo que você acredita. Porque quando você está com uns amigos da faculdade que são pró-aborto, aí você flexibiliza. Porque quando você está com uns amigos da faculdade que falam alguma coisa daquilo do cristianismo, você se cala. Não seja covarde, seja corajoso para se posicionar. Daniel não tinha feito nada, estava lá na cova dos leões. O rei triste pelo que ele tinha feito, porque teve que fazer cumprir o decreto, a lei. O que aconteceu? Versículo 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo, fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Glória a Deus, aleluia. O Deus de Daniel, o teu Deus, o meu Deus, ele fechou a boca dos leões, porque Daniel foi corajoso, se posicionou. Glória a Deus, aleluia. Querido, você precisa se motivar. Eu quero te desafiar com essa palavra, eu quero te motivar a se posicionar. Não negocie os seus valores, não negocie os seus princípios. Deus vai te honrar na sua empresa. Não negocie os seus princípios. Vai fazer as coisas direitinho, não vai sonegar, não vai superfaturar, não vai tirar daqui para pôr ali. Não, querido, seja correto e Deus vai fechar a boca dos leões. O teu Deus é a tua justiça. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, seja íntegro, não negocie, se posicione, seja corajoso, em nome de Jesus. Amém? Por quê? Porque a gente precisa nós somos um povo pacífico, mas nós não podemos ser passivos. A gente não pode deixar as coisas acontecerem à torta direito e sem que a gente se posicione. Então lute, não negocie, seja corajoso. Amém? E Deus vai honrar a sua fé, Deus vai honrar o seu posicionamento. Em nome de Jesus, esteja sempre do lado da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Seja um cristão autêntico, seja um cristão realmente verdadeiro. Esteja do lado da verdade e Deus irá te honrar. Nos seus dízimos, nas suas ofertas, não negocie, deixa o povo falar, deixa acharem que você dá dinheiro para pastor, que você paga a igreja, que você isso, que você aquilo, deixa achar. O que é importante, querido? Que você crê nisso, que você sabe que é um princípio e que a Bíblia te abençoa e que Deus vai fechar a boca do devorador na sua vida. Amém? Nesse mês de julho, eu tenho profetizado isso, eu tenho te desafiado, você que ainda não dizimou nem ofertou nesse mês, você que está aí, com medo ainda, querido, não negocie os seus dízimos e suas ofertas. Não permita que o diabo te roube, dando uma brecha nas suas finanças. Em nome de Jesus, se posicione e deixe que Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, vai fechar a boca do devorador na sua vida, vai proibir todo o gafanhoto, mas você precisa ser obediente, você precisa ser fiel, você precisa se manter íntegro àquilo que diz a palavra, em nome de Jesus. Amém? Prepara aí seu envelope, seus dízimos, suas ofertas, prepare aí, a sua adoração a Deus, a sua oferta de gratidão a Deus. Hoje é o último domingo do mês, a última chance aí de você fechar o teu mês com chave de ouro, sem dever nada para Deus, com tudo arrumadinho, amém? Em nome de Jesus,
Faça a sua oferta agora, a gente vai passar um vídeo, enquanto isso você vai poder sair, se você precisar da transmissão, apertar aí, entrar no nosso link de pagamento. Você, se precisar de ajuda, as pessoas vão estar aí, nossa equipe está aí respondendo nos comentários desse vídeo. E creia, querido, e não sai daí, porque daqui a pouco eu volto com uma unção de coragem, de ousadia para poder fechar esse mês e para orar pelas suas ofertas, em nome de Jesus. Amém? Até daqui a pouco. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, 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 en
Glória a Deus, querido. Vamos orar, unção do Senhor. Eu tenho certeza que essa série de palavras tocou muito seu coração, porque enquanto eu prego, queridos, eu sinto a unção do Senhor. E eu sei que o Espírito Santo está ministrando na sua vida. Eu sei que o Espírito Santo está te desafiando. Para a vida, para viver, a gente precisa de coragem. Para a gente ser um cristão verdadeiro, a gente precisa de posicionamento. Amém? E eu vou orar agora, eu vou ministrar sobre a sua vida essa unção em nome de Jesus. Se você puder se ajoelhar, quiser se ajoelhar, pode ficar à vontade. Se você não puder, não tem problema, mas tenta parar um pouquinho agora e se conectar comigo nessa oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro por todas as pessoas que estão me assistindo agora. Pai, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um. Que a unção de coragem, de ousadia, de intrepidez, Pai, em nome de Jesus seja derramado. Pai, nos perdoa por todas as vezes que nós somos omissos, que tivemos medo, que não nos posicionamos, que não defendemos o Teu nome. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Deus, que nós possamos, Senhor, realmente nos posicionar. Deus, nós vivemos um país em que a liberdade religiosa ainda é possível, Pai, mas que muitas vezes nós vemos movimentos políticos para cercear a nossa liberdade. Pai, nós não vamos parar. Pai, que o Espírito de Daniel, essa unção de Daniel esteja sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós sejamos imparáveis como Ele foi, que nós sejamos incansáveis como Ele foi, e que o Senhor possa honrar, Senhor, a nossa coragem, fechando a boca dos leões, fechando a boca do devorador, em nome de Jesus Cristo, envergonhando aqueles que se levantam, Pai, contra o Evangelho, envergonhando aqueles que se levantam contra a verdade, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu oro por cada oferta depositada. Deus, que as sementes multipliquem, transbordem, que a unção de provisão e de proteção esteja sobre cada lar, sobre cada família, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, meu querido, sobre a sua família, sobre o seu casamento, em nome de Jesus, sobre os seus filhos, amém? E que agora o mês de agosto que comece debaixo dessa unção, porque nós vamos derrubar os gigantes nesse mês de agosto, amém? Quem vai estar comigo em nome de Jesus nessa unção de coragem, enfrentando cada gigante que aparece na nossa frente, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo domingo. Obrigada pela sua audiência, compartilhe essa palavra, vamos abençoar mais vidas em nome de Jesus. Deus te abençoe, beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.